Pessoas, hoje é 5 de março de 2020, quinta-feira, 9h05 da manhã exatamente. Eu quero falar de uma coisa que importa muito. Dízimos. Primeiro eu quero dizer o seguinte: você, antes de falar alguma coisa, você tem que saber o que você está falando. Você não pode basear a vida de uma pessoa em Deus com as circunstâncias do mundo. Porque se você fizer isso, você está comparando uma pessoa de Deus com os erros do mundo. E é isso que tem acontecido muito aí com esses religiosos de internet. Então, o que é o dízimo ao meu ver? O dízimo, ao meu ver, não é um grupo de exploradores que fica numa casa de pedra e tijolo e pedindo só o dízimo. Para mim é o seguinte: o dízimo é um grupo de pessoas inteligentes, com condições, que organiza um grupo de pessoas para sustentar a sua igreja. Mas o que vemos hoje são igrejas medíocres que querem só lucrar através da palavra de Deus. Então esse canal aí, Espada Sagrada, é muito bom para a pessoa tirar suas próprias conclusões. Mas também não podemos nos basear na opinião de outra pessoa. É bom a pessoa do Sudeste se manifestar, né? Porque serve para todos. Porque o Nordeste, quem é do Nordeste, tem pouca voz. Então, o ideal seria cada um representar a sua região, né? Então, é o seguinte: essa questão do dízimo, os erros começam do governo normal, né? Por quê? Porque o que falta para as pessoas não é trabalho. O que está faltando para as pessoas é sustento. Então, se as pessoas tiveram com o que se sustentar, era uma boa. Por exemplo, se você ganhasse uma cesta básica todo mês do governo, né? Seria uma boa. Você, aí é uma igreja, entendeu? Aí é uma igreja. Mas você não ganha, cara. Você tem que comprar, você ainda tem que pagar um monte de imposto, entendeu? E o governo também é hipócrita, ele só quer explorar as pessoas. Então, o que era para acontecer? Essas pessoas que são da cidade, elas eram para ser abastecidas com essas pessoas que são do interior, com o sistema agrícola. O sistema agrícola era para Pô, eu tô com meu problema de dicção na voz. Muito bem. Então essas pessoas do interior era para abastecer essas pessoas da cidade com um acordo legal com o governo normal. Porque o governo normal, ele representa o quê? O antigo faraó. O antigo faraó. Então, esse faraó aí atual é um faraó ruim, entendeu? Só quer explorar as pessoas. Então, o ideal era o seguinte: as pessoas, cada família tinha que ter uma bolsa do governo alimentar, independente de ser rico ou pobre. Mas o que ia acontecer?
a pessoa, ela o quê? Ela tinha que ocupar um cargo legal do governo. Mas hoje as pessoas estão procurando emprego e não encontram. Aí essas pessoas que não podem trabalhar, que não encontraram emprego, elas tinham que ser sustentadas por um programa assim, mais ou menos. Ó, eu estou desempregado, eu quero uma ajuda do governo. Aí beleza. Aí quando a pessoa pudesse trabalhar, ela tá bem de saúde, né? Aí você ia mandar um agente do governo na casa da pessoa, conversar com a pessoa, aí a pessoa ia ter um emprego fixo, né? Através do governo. Mas o que se vê hoje é muita exigência das pessoas, entendeu? Muita exigência das pessoas. Querem fazer as pessoas escravas e não precisa disso. As pessoas podem muito bem viver tranquilamente sem precisar ser escrava do trabalho. E uma igreja, ela tem que ser um reflexo do governo, uma igreja tradicional. Por isso que no passado, antigamente, a igreja era junto com o Estado. Depois que separou, foi até bom separar, mas é preciso entender que religião fé e vida normal, ela tem que andar lado a lado, porque ninguém vive sem fé. Então, se essas igrejas normal, cristãs, elas tinham que fazer, sabe como? Elas tinham, você vem para minha igreja, você pode colaborar, elas têm que ajudar aqueles que necessitam, mas elas estão cobrando dos que não têm condição, entendeu? E aí é que está a questão da fé, porque aquela parábola que diz, o rico não entra no reino de Deus, é muito difícil. Por quê? Porque o rico ele tá ligado, pensando só nas riquezas dele, ele não está pensando na palavra de Deus. Aí ele esquece dos pobres, entendeu? Ele esquece dos pobres. Aí fica uma desorganização total. Porque essa questão de alimentar as pessoas era para ser uma missão do governo federal. O governo federal era para organizar esse grupo de religiosos, entendeu? Independente de quem seja. Porque eles são representantes do Brasil, do governo geral. E é isso que acontece, por isso que tem bagunça na religião, na fé. Porque ao invés de ajudar os necessitados, eles estão cobrando os necessitados. E isso tudo começa lá de cima da riqueza, entendeu? Porque o rico ele está de olho só na sua fortuna. Ele não está de olho que um dia ele vai morrer. Aí vai ter que pedir para entrar no céu. Aí Deus vai dizer, aí se ele tiver sido ruim na terra, aí Deus vai dizer não, você não pode entrar aqui, porque você estava na terra, você pensou só nas suas riquezas, esqueceu da minha palavra. É isso que vai acontecer. Então, o problema está no sistema geral, não é só numa igreja ou outra. Então, quem tem que fazer a igreja é os cabeças, é os que têm condições, mas os caras ganham o dinheirinho dos outros, aí querem ficar humilhando os outros, explorando os outros. E não pode, o dinheiro é de Deus. Não é assim que diz a Escritura? O dinheiro é de Deus. Então, quando Deus diz para trazer todos os recursos para financiar as suas coisas, é um recurso espiritual e material, não é só uma coisa ou outra. É um recurso total. Tudo que é criado não é de Deus. Então, o que falta é a organização humana. Deus não tem nada a ver com esses problemas humanos aí. Quem está causando os problemas são os próprios humanos.
Por isso que tá tudo desorganizado aí nas contas. Muitos na África aí passando fome. E países mais pobres passando fome por isso. Porque as pessoas, os mais ricos, eles não estão indo atrás de fazer uma igreja. Um grupo para, entendeu? Para ajudar as pessoas. O exemplo, temos as Nações Unidas. É um exemplo de igreja. Mas aí fica uma coisa meio sem lógica, por quê? Porque ninguém vive só das obras do mundo. É preciso haver uma pessoa qualificada para orientar na questão da fé. Mas o que vemos é somente pessoas que querem se aproveitar da boa vontade dos outros. E os comerciantes, o que? Eles precisam viver, mas aí precisa ter uma moeda de troca justa para cada um conseguir o seu benefício. Ninguém precisa acabar com o comércio normal, mas é aquela coisa, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que não está acontecendo é isso. Eles estão dando só o que é de César. Ou seja, é a ignorância do homem. Eles não estão dando a sabedoria de Deus para organizar as coisas. Então fica aí meu protesto aí contra todos os governos mundial aí. Porque é aquela história. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E o rico, na parábola, se refere àquelas pessoas que ignoram a palavra de Deus. Que tem a ver com praticar a justiça na terra. E justiça é o quê? Alimentar os pobres e não roubar dos pobres. E o que vemos aí é a injustiça e os pobres sendo roubados na terra.